Quero convidá-lo agora para a meditação na Palavra de Deus, livro de Esdras, capítulo 7, eu vou ler apenas um versículo número 10, que diz: Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Na NVI diz: Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Meu querido e amado irmão, nós temos na tarde de hoje, nesta programação, uma mensagem baseada no texto bíblico da nossa lição de número 11, pela CPAD, que nós estudamos. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Vamos buscar entender Esdras indo a Jerusalém com uma missão de ensinar a palavra de Deus e vamos descobrir o quanto é importante o ensino da palavra de Deus. Era cerca de 60 anos já. 60 anos já havia se passado após a reconstrução do templo em Jerusalém. Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, naqueles idos, nomeou Esdras para liderar outro grupo de judeus até Judá, para que fossem Esdras com uma missão especial e um grupo de judeus com ele. E o rei até deu-lhe dinheiro e materiais para ornamentar o templo. E a Bíblia nos informa que Esdras jejuou, Esdras orou para que Deus os protegesse ao viajarem para Jerusalém. Ele se entristeceu muito quando soube que alguns judeus em Jerusalém tinham se casado fora da palavra de Deus. E Esdras aconselhou o povo, chegando ali, a arrepender-se. E eles fizeram um contrato de abandonar seus pecados. O rei da Pérsia deu dinheiro e materiais a Esdras para ornamentar o templo em Jerusalém. Veja quando Deus entra no negócio. Seria quase impossível imaginar que o rei permitiria a Esdras ir a Jerusalém. Mas como era o trabalhar de Deus, as surpresas começam a acontecer. O rei não só permite que Esdras vá a Jerusalém com um grupo de judeus com ele, mas ainda dá dinheiro, ainda dá materiais para que Esdras voltasse a Jerusalém com uma missão de ensinar a palavra de Deus. Esses textos bíblicos nós não podemos passar por cima sem uma meditação. Isso é quando Deus age, isso é quando Deus trabalha. Deus vai abrindo caminhos. Deus vai abrindo portas, Deus vai agindo naquilo em que nós não podemos fazer. Na declaração de Winston Churchill, que é a igreja de Winston, primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, ele disse uma coisa interessante: todo homem se encontra alguma vez na vida diante da situação em que tem a oportunidade de fazer algo que só ele pode fazer e para o que está talhado. Que tragédia será se nesse momento esse homem não estiver preparado ou não for qualificado para fazer aquilo que seria seu grande momento na vida. Amados, nós vamos aprender aqui que oportunidades surgem, oportunidades aparecem. Deus é um Deus de oportunidades. Agora, eu aprendo com Esdras que o mais importante é quando a oportunidade chegar, você está preparado para agir. Você está pronto para aproveitar aquele momento, aquela situação, aquela oportunidade. E é exatamente o que a Bíblia diz, que Esdras tinha preparado o seu coração. Esdras estava preparado. Deus abriu a porta. Esdras estava pronto, e aí
deu tudo certo. Será que Deus não está falando conosco nessa tarde? De que nós devemos se preparar para os momentos que surgem? Será que Deus não está lhe dizendo essa tarde que Ele é quem vai abrir a porta? Mas você precisa fazer a sua parte se preparando para quando a porta abrir, você já está pronto para fazer a vontade do Senhor? Pois bem, Esdras, do capítulo 7 ao 10, eles vão conhecer um Esdras que se preparou e se qualificou para ter a ajuda de Deus ao defrontar-se com os desafios e cumprir a sua missão. Os acontecimentos registrados em Esdras ocorreram mais de 60 anos depois que o templo de Jerusalém já tinha sido terminado, já tinha sido dedicado. E nós vamos ver que Esdras, ele é um descendente de Arão, que possuía o sacerdócio, vivia em Suzã, na capital do Império Persa, quando Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, o enviou a Jerusalém. No versículo 6, nós vemos a forma como Esdras foi descrito. Diz, este Esdras subiu de Babilônia e era escriba, hábil na lei de Moisés. Veja como é descrito a situação de Esdras. Esdras era um escriba hábil, tinha habilidade na lei de Moisés. O que vocês acham que significa um escriba hábil? Ora, o escriba já era um doutor da lei, um intérprete da lei. E ainda Esdras recebe o título de hábil. Ele tinha habilidade. Os escribas tinham a responsabilidade de estudar, de ensinar as escrituras. Agora, um escriba hábil na lei de Moisés era alguém com capacidade excepcional para explicar a lei. Meus amados irmãos, isso fica para nós uma lição. Não podemos passar por cima de detalhes tão importantes. Busque ter habilidade na palavra de Deus. A Bíblia diz que o obreiro, ele deve estar preparado, ele deve estar hábil, habilitado para lidar, para manejar bem a palavra da verdade. Artaxerxes enviou Esdras. Esdras está preparado, convida centenas de judeus para ir com ele. A Bíblia vai nos informar que tiveram a permissão de sair do cativeiro centenas de judeus, viajaram aproximadamente 1.400 quilômetros de Suzã até Jerusalém, e essa jornada foi extremamente perigosa, porque os israelitas tiveram que viajar por desertos infestados de ladrões, de feras, carregando grande quantidade de ouro, de prata e outros tesouros que Artaxerxes lhes deu para embelezar o templo em Jerusalém. Veja que coisa maravilhosa. Além do rei abrir o coração e permitir que Esdras viajasse a Jerusalém, ainda lhe deu ouro, ainda lhe deu prata. Amado, querido irmão, quando Deus abrir a porta, Ele faz coisas tremendas nas nossas vidas. Acredite que Deus vai abrir a porta e que a bênção vai chegar para você. E eu quero lhe adiantar essa tarde, quando a bênção chega, ela é completa. Deus não faz nada por a metade. Deus não faz nada para deixar para depois. Quando Ele resolve se interferir, é porque chegou a hora do seu propósito se realizar em nossa vida. Glória a Deus. Esdras, capítulo 7, o versículo 9, nós identificamos o que ajudou Esdras para fazer essa viagem perigosa em segurança. Olha o que diz o versículo 9. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Qual era o segredo da vitória de Esdras? A boa mão do Senhor que estava sobre ele. Em outras palavras, o Senhor estava cooperando com Esdras. Disse Paulo no seu cântico, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que eu e você, meu irmão, precisamos ter é a boa mão do Senhor sobre nós. Esdras tinha a boa mão do Senhor. O que vocês acham que significa o fato de Esdras ter a boa mão do seu Deus sobre ele? Era exatamente que Deus estava com Esdras. Glória a Deus. O que Esdras fez para ter a boa mão do Senhor sobre ele, o texto vai nos explicar em seguida. Não é?
No versículo 10 diz que Esdras preparou o seu coração. Significa que Esdras tinha tentado dar o melhor de si para conhecer e viver os mandamentos de Deus e ensiná-los aos outros. Então, quando a gente busca se preparar, quando a gente busca se dedicar pelas coisas de Deus, para fazer a obra do Senhor, para dar o melhor de nós pelo trabalho, fique certo, a boa mão do Senhor vai nos ajudar. Na minha experiência, eu tenho contado com isso diariamente, constantemente. Não é fácil. Vivemos dias difíceis, vivemos momentos em que cada dia as pessoas estão se aperfeiçoando, estão melhorando, estão tendo uma visão mais ampla, estão tendo mais informação. Vivemos o mundo da tecnologia. Mas olha, eu tenho descoberto um segredo. Quanto mais nos aplicamos, quanto mais nos dedicamos, quanto mais nos esmeramos para dar o melhor para o trabalho do Senhor, o Senhor vai nos capacitando, o Senhor vai nos ajudando e o Senhor vai fazendo com que a sua boa mão estendida sobre nós abra o coração das pessoas para nos aceitar como somos, com o limite que temos, mas vendo que o Senhor está na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aqui está o segredo maior da vida de Esdras. Ele tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a sua lei, para ensinar em Israel os seus estatutos, os seus direitos. Como diz na NVI, Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Aqui na NVI, que é a nova versão internacional da Bíblia, eu entendo que isso depende também de uma decisão. Quando a Bíblia diz que Esdras decidiu dedicar-se a estudar. É preciso que você tome uma decisão. Se você não tomar uma decisão, não vai ter tempo. Você não vai nunca poder se dedicar. Sempre vai haver uma desculpa, sempre vai haver alguma dificuldade. Mas quando a gente decide, quando a gente toma uma decisão, fique certo, Deus te ajudará. Glória a Deus, Deus nos ajudará. Amados, que princípio maravilhoso. Aprendemos aqui com esse relato que nos ajuda a mão do Senhor quando nós nos preocupamos em fazer o melhor pela obra de Deus. Podemos usar palavras diferentes até para entender isso, mas devemos identificar este princípio. Se dermos o melhor de nós para viver e ensinar plenamente a palavra de Deus, a mão de Deus estará sobre nós para abençoar a nossa vida. Creia nisso, meu querido irmão. Olha, o Antigo Testamento mostra que a lei do Senhor estava intrinsecamente ligada à vida de todo o povo. Por isso ela também era o elemento aglutinador que formava a identidade dos judeus. O povo de Deus não podia viver sem a lei. O povo de Deus não podia viver sem a palavra. Assim, Esdras estava ciente de que iniciar a reconstrução religiosa do povo era necessário começar pelo ensino da lei do Senhor, pois sem esse ensino, o povo de Deus não teria identidade espiritual nem moral. Nós estamos aprendendo com Esdras de que, depois de um cativeiro, depois de um período de distanciamento, para que o povo volte a ter identidade, para que o povo volte a se aglutinar, a se unir para o trabalho, é necessário o ensino da palavra de Deus. Pois quando ensinamos a palavra de Deus, estamos ensinando uma palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante que espada alguma de dois fios, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Porque é importante ensinar a palavra, porque a palavra por si só, ela já é viva e eficaz. Meus amados irmãos, atualmente podemos afirmar que a palavra de Deus é o elemento central para gerar avivamento. Não há outro elemento. Para gerar avivamento, para gerar crescimento, para gerar desenvolvimento no caráter cristão do povo de Deus.
Então, vamos amar mais a palavra de Deus. Vamos buscar mais conhecer a palavra de Deus. Vamos fazer como Esdras. Esdras decidiu dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la, a ensinar. E Deus viu a sua intenção. Deus viu a sua decisão e estendeu a sua boa mão sobre a vida de Esdras. Precisamos, claro, tocar o coração e a mente das pessoas com imagens vivas que façam sentido para a vida de cada pessoa. Isso não é fácil, só com a ajuda de Deus. Mas à medida que nós vamos estudando, nós vamos entendendo, não é? Que essas imagens devem brotar a partir da palavra de Deus. Você vai trazendo exemplos e as pessoas vão imaginando, não é? Há uma imaginação que é um instrumento poderosíssimo, não é? Para aplicar o ensino da palavra de Deus ao coração e à mente de cada pessoa. Isso é a nossa parte. Aquilo que não podemos fazer, o Espírito Santo faz. Eu digo sempre quando estou falando para a igreja, entre eu e o meu auditório, existe o Espírito Santo interlocutor. Eu falo para uma multidão e é interessante. Para cada pessoa, o Espírito Santo fala de uma forma. No final, um sai dizendo, Deus falou comigo. Outro diz, Deus falou comigo. Outro lá, Deus falou comigo também. Como ele falou? Se você perguntar a cada pessoa, ele vai dar uma resposta diferente. Por quê? O interlocutor, chamado Espírito Santo, ele sabe distribuir a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, é importante aplicar o ensino da palavra de Deus ao coração. Né? Sugerimos que até seja importante observar exemplos de líderes, homens como Esdras, homens como Moisés, homens como Samuel, homens como o próprio Jesus, que viveu da palavra. O Pai leva tão a sério a sua palavra que Jesus é a palavra encarnada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é o Logos, é a palavra principal. Nós temos a cópia da palavra, mas a palavra original está no céu, é Jesus. No Salmo 119, 89, o salmista diz, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Veja como Deus leva a sério a sua palavra. Veja como é importante o estudo da palavra. Quem conhece a palavra conhece Jesus, conhece a Deus. A melhor definição da Bíblia que eu já conheci. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Portanto, amados, veja a importância do ensino da palavra de Deus. E Esdras ensinou a palavra de Deus ao povo. O povo, ao ouvir a leitura da palavra, o ensino da palavra, começou a chorar, a lamentar-se, a confessar os seus pecados, as suas fraquezas, as suas fragilidades. Olha, Neemias e Esdras tiveram que intervir. Houve um mover tão forte pelo poder da palavra que Esdras e Neemias tiveram que exortar o povo para que se alegrasse no Senhor. Diziam eles, gente, a alegria do Senhor é a nossa força. Se alegrem. O povo então foi comer, foi beber, foi festejar, porque todos entenderam as palavras que eles fizeram saber. Meus queridos, como é importante o ensino da palavra de Deus. Mas Esdras ensinou a palavra ao povo. E houve um grande despertamento espiritual. Eu tenho dito muitas vezes que em nossos púlpitos está havendo uma fome muito grande da palavra. Uma escassez muito grande da palavra. Há muito tempo perdido em nossos cultos, quando deveria se usar mais tempo com a palavra. Amados, porque é a palavra que resolve. Se a palavra não resolver, se a palavra não mudar, se a palavra não trouxer quebrantamento, se a palavra não avivar, nada mais será capaz de fazer. E olha, como líderes que somos, nós temos uma grande responsabilidade. Muitas pessoas estão com dificuldade de descrever um líder espiritual. E eu queria me incluir nessa pergunta. Como deve ser um líder espiritual? Essa pergunta é para mim e é para você. Nem sempre é aquela pessoa que resolve o problema do grupo, que convence o grupo a segui-lo, que impõe o caminho que seus liderados devem trilhar.
necessariamente, nem sempre, essa pessoa é um líder usado por Deus. Nós conhecemos muitos líderes que têm essa mesma habilidade. Mas eu vou lhe dizer quem é o verdadeiro líder espiritual que é usado por Deus. O líder espiritual usado por Deus, ele tem que ter essas características que a Bíblia nos ensina. E quais são as características? Características que aparecem na vida de José, na vida de Moisés, na vida de Davi, na vida de Esdras. E quais são essas qualidades? Humildade, atitude positiva, caráter exemplar, tem que ser íntegro, tem que servir ao Senhor, tem que ser um servo, tem que ser vocacionado, tem que ser chamado, tem que ser alguém amoroso, não invejoso nem ressentido, tem que ser alguém com capacidade e potencial, com sabedoria divina, com responsabilidade. Quer ser esse líder espiritual, este homem usado por Deus? Olha, tem que ser cooperador, tem que ser sociável, tem que ser articulador, tem que ser corajoso, tem que ser firme, tem que ser maduro espiritualmente, tem que ser convicto, tem que ser adaptável, habilidoso, tem que inspirar confiança, ser piedoso, ter discernimento espiritual, ser justo e, acima de tudo, o líder espiritual que o mundo precisa, o líder espiritual que Deus usa, ele ama o ensino da palavra de Deus. Você vai encontrar alguém por aí dizendo a palavra, só o ensino da palavra. Amados, o ensino da palavra é prioritário. O ensino da palavra não pode ser desprezado. Se você encontrar alguém aí que despreza o ensino da palavra, esse alguém não é um líder espiritual de acordo com a palavra. Este líder não é o líder que Deus vai usar. O líder que Deus usa é este aqui que nós acabamos de mencionar. O líder que tem, ou que apresenta essas características. Esse é considerado um líder espiritual a quem Deus vai usar. Ele é humilde, ele é sensível, ele é amoroso, mas acima de tudo, ele ama o ensino da palavra de Deus. E Esdras tinha essas características. Ele decidiu se preparar para ensinar a palavra de Deus, para levar o povo a um quebrantamento espiritual, a um despertamento. Veja que quem desperta é a palavra. Quem traz o verdadeiro despertamento é a palavra. E nós vamos ver agora, para encerrar, o resultado do ensino da palavra de Deus. Porque, amados, não existe avivamento autêntico sem a intervenção direta da palavra de Deus. Não existe. Se você conhecer algum avivamento por aí, que não teve a intervenção direta da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, atuando, trazendo compreensão da mensagem, abrindo os corações. Se você conhece avivamento fora dessa intervenção, não é genuíno. Mas o avivamento genuíno, o avivamento autêntico, o avivamento verdadeiro, ele traz essa marca, a intervenção direta da palavra de Deus. Nos tempos de Esdras e Neemias, o povo foi despertado pelo poder da palavra. Meus amados, o ensino da palavra de Deus traz humilhação. O povo se humilhou. Quando o avivamento alcançou os corações daquele povo, eles se humilharam, eles reconheceram suas fraquezas, suas limitações. Eles clamaram a Deus, pediram perdão ao Senhor. Assim acontece com o ensino da palavra. Em segundo lugar, o ensino da palavra traz separação entre o sacro e o profano. Você lê no capítulo 9 de Neemias, você vai ver que quando Esdras ensina a palavra, aqueles judeus que haviam misturado o santo com o profano, haviam casado com mulheres estranhas, separaram-se, liberaram, porque o avivamento genuíno chegou. O poder da palavra traz essa separação entre o sacro e o profano. Em terceiro lugar, o ensino da palavra traz compromisso. Esdras ensinou a palavra. O povo foi restaurado, experimentaram um genuíno e profundo avivamento. E isso levou-os a
um solene compromisso de obedecer rigorosamente a palavra de Deus. Em Neemias 9:38 eles disseram: com tudo isso fizemos um firme concerto, uma firme aliança com Deus. Em quarto lugar, o ensino da palavra traz consagração ao Senhor. Olha que maravilha. A mistura das raças entre judeus não seria tanto uma questão de pureza ou de preconceito racial, não, mas de preservação da religião e da fidelidade a Deus. A mistura de credo levaria a um enfraquecimento das relações com Deus. Mas agora, quando a palavra veio, e a palavra trouxe o genuíno avivamento, isso gerou consagração ao Senhor. Em quinto lugar, a palavra de Deus traz compromisso com o Senhor. A obediência à palavra de Deus era a garantia de poderem esperar as bênçãos de Deus. E através do ensino trazido por Esdras, eles assumem este compromisso com o Senhor. Nada dos tempos passados lhes despertava mais interesse. Eles estavam decididos a entrar em aliança para andar na lei do Senhor. Em sexto lugar, o ensino da palavra traz consciência. Eles agora estavam conscientes de que aquela mistura não dava certo. Não era apenas uma questão racial, mas era um princípio espiritual. Quando o avivamento vem pela palavra, então vem essa consciência. A consciência se torna aguçada e as pessoas entendem o que agrada a Deus. Em sétimo lugar, o ensino da palavra traz compromisso com a manutenção da casa do Senhor. Neemias 10:34 diz exatamente que o templo em Jerusalém era o centro da adoração e da vida religiosa para os judeus. Era no templo em que eram oferecidos holocaustos e sacrifício ao Senhor. Nos dias de Neemias, o povo firmou propósito de entregar ao Senhor as ofertas, os dízimos, as novidades, as primícias da terra, porque reconheceram a importância do templo. Amados, quando um cristão deixa de valorizar a casa de Deus, acha que a casa de Deus não é tão importante assim, isso está mostrando que a sua vida espiritual não anda bem. Quando o cristão está avivado, com um verdadeiro avivamento, um genuíno avivamento, ele é capaz de enfrentar toda e qualquer dificuldade, mas ele quer estar na casa de Deus para cumprir os seus compromissos. A Bíblia nos fala de inúmeras pessoas que assim fizeram. Davi chorava para estar na casa de Deus. Davi dizia que como a corça brama pelas correntes das águas, ele disse que a sua alma suspirava pela presença do Senhor. No Novo Testamento, em Lucas 2, temos o exemplo de Ana, uma senhora de 84 anos, viúva, em tempo de crise, mas ela não se afastava da casa de Deus, de dia e de noite, orando e jejuando, esperando a consolação de Israel. Isso é um sinal de avivamento. Isso é um sinal de despertamento espiritual. Portanto, que Deus nos abençoe. Que esse exemplo deixado por Esdras possa servir de despertamento para as nossas vidas. Que sejamos impactados pela palavra de Deus. Que Deus nos envie um genuíno e verdadeiro avivamento. Pois o ensino da palavra de Deus gera temor, estabelece normas espirituais e nos dá conhecimento de Deus. E o conhecimento consolida a força. Provérbios 24 e o versículo de número 3, nós encontramos uma palavra que eu acho por demais importante para este momento. Provérbios 24 e o verso 3, assim nos diz, com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. E onde é que nós vamos buscar a sabedoria? E onde é que nós vamos encontrar a inteligência? É na palavra de Deus. Então, o conhecimento traz força. O conhecimento traz saber. Traz saber. Conhecimento da verdade liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Quando o povo ouviu o ensinamento dado por Esdras,
Esdras, que tinha decidido dedicar-se para ensinar a palavra, para cumprir a palavra, para transmitir a Israel a palavra. Diz que quando o povo ouviu e entendeu a palavra, todos experimentaram um genuíno avivamento. E quando vem o genuíno avivamento, vem também uma profunda convicção de pecado e de culpa. Nos avivamentos que nós conhecemos, sempre o choro esteve presente. Quando esse choro vem acompanhado de um profundo arrependimento, é um sinal da operação do Espírito Santo. Pois, amados, só o Espírito Santo convence. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sentir tristeza pelo pecado e abandoná-lo resulta em perdão divino e alegria da salvação. A Bíblia diz que naqueles dias, quando Esdras ensinou a palavra e o povo se arrependeu, e o povo chorou, e o povo se quebrantou na presença de Deus, no capítulo 8 e o versículo 10 de Neemias, nós encontramos uma coisa maravilhosa. Diz que Neemias aproximou-se do povo e disse: agora ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando o avivamento vem, traz lágrimas, traz quebrantamento, traz arrependimento, mas em seguida vem festa, vem alegria, vem banquete espiritual, vem força, vem a alegria do Senhor. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que essa palavra fale profundamente ao teu coração.